E se o homem mais poderoso que você conhece, aquele milionário arrogante e inacessível, de repente batesse à sua porta para pedir que você gerasse um filho para ele, você aceitaria ou revelaria o segredo que pode mudar a vida de vocês dois para sempre? Essa não é apenas uma história sobre dinheiro, mas sobre amor, segredos e destinos entrelaçados. Comente agora. Você aceitaria um pedido assim, mesmo sabendo dos riscos? Curta se acredita que o amor sempre vence o orgulho. Inscreva-se para acompanhar histórias que vão te emocionar profundamente. O portão de ferro forjado rangeu com um som metálico que cortou o silêncio da tarde. Clara ergueu os olhos do livro que lia na varanda, sentindo um arrepio percorrer sua espinha quando reconheceu a silhueta imponente caminhando pela alameda de pedras. Augusto Mendoza, o homem mais poderoso e temido da região, dono de meio distrito, aproximava-se de sua modesta casa com passos determinados, o terno italiano impecável contrastando com o ambiente simples ao redor. Ela nunca havia conversado com ele. Apenas trocaram olhares furtivos quando ele passava de carro pelas manhãs. Sempre sério, sempre distante. Clara engoliu em seco, fechando o livro contra o peito, enquanto observava aqueles ombros largos se aproximarem. O perfume masculino dele já chegava até ela, uma mistura de sândalo e poder que fazia seu coração disparar de forma inexplicável. Boa tarde, Clara. A voz dele era grave, controlada, cada sílaba pronunciada com precisão cirúrgica. Os olhos escuros a estudavam com uma intensidade que a fez se sentir completamente exposta, como se ele pudesse ler cada pensamento que passava por sua mente. Senhor Mendoza. Ela se levantou automaticamente, alisando o vestido simples de algodão. As mãos tremiam imperceptivelmente. O que o traz aqui? Augusto parou no primeiro degrau da varanda, mantendo uma distância calculada. O sol da tarde criava sombras em seu rosto angular, acentuando a linha firme da mandíbula. Preciso conversar com você. É importante. Clara assentiu, indicando as cadeiras de vime. Quando ele se sentou, ela notou como o tecido do terno se ajustava perfeitamente aos músculos do peito, como seus dedos longos tamborilavam levemente na mesa de vidro. Havia algo diferente nele hoje, uma tensão sutil que ela nunca havia percebido antes. Café? Ela ofereceu, mais para quebrar o silêncio constrangedor do que por cortesia. Não, obrigado. Augusto a fitou diretamente. O que vou lhe propor pode soar inusitado. O coração de Clara acelerou ainda mais. Ela cruzou as mãos no colo, tentando controlar o nervosismo que crescia em seu peito como uma onda quente. Estou ouvindo. Augusto inclinou-se ligeiramente para frente e Clara pode sentir o calor que emanava de seu corpo. Preciso de um herdeiro, Clara. Não tenho tempo nem paciência para relacionamentos complicados, jogos de sedução ou falsas promessas de amor eterno. As palavras dele caíram como pedras no lago tranquilo da tarde. Clara piscou várias vezes, tentando processar o que acabara de ouvir. Eu não entendo. Você é uma mulher íntegra, trabalha duro, não se envolve em fofocas, não procura aventuras com homens casados. Augusto enumerou as qualidades com a mesma frieza que usaria para avaliar um investimento. Preciso que você gere meu filho. O mundo de Clara pareceu parar. O som dos pássaros se tornou distante. O calor do sol em seus ombros sumiu completamente. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. Não estou falando de amor, Clara. Augusto continuou, sua voz cortando o ar como uma lâmina afiada. Estou falando de um acordo. Você carregaria meu filho e, em troca, eu garantiria sua segurança financeira pelo resto da vida. Clara finalmente encontrou sua voz, embora ela saísse como um sussurro rouco. Você está falando sério? Completamente.
Os olhos dele não mostravam nem um lampejo de dúvida. Eu não acredito no amor, Clara. Só preciso de um filho, nada mais. Aquelas palavras perfuraram algo profundo em seu peito. Clara se levantou bruscamente, caminhando até a grade da varanda. Suas mãos se fecharam nos ferros pintados de branco, os nós dos dedos ficando pálidos. Por trás dela, podia sentir o olhar penetrante de Augusto queimando suas costas. Por que eu? Ela perguntou sem se virar, olhando para o jardim onde as rosas que plantara com tanto carinho balançavam na brisa. Porque você é diferente. A resposta veio rápida, definitiva. Porque não vai criar expectativas românticas impossíveis. Porque precisa do dinheiro e não tem orgulho tolo para recusar uma oportunidade. Clara fechou os olhos, sentindo uma mistura de insulto e curiosidade percorrer suas veias. Quando se virou para encará-lo novamente, havia algo novo em seu olhar. Uma centelha que Augusto não conseguiu decifrar completamente. E se eu dissesse não? Pela primeira vez, Augusto pareceu genuinamente surpreso. Ele inclinou a cabeça ligeiramente, estudando-a com renovado interesse. Você diria, não a R$500.000? Talvez. Clara voltou para sua cadeira, mas não se sentou. Permaneceu de pé, os braços cruzados, criando uma barreira invisível entre eles. Não sou uma égua reprodutora, Sr. Mendoza. Um sorriso quase imperceptível tocou o canto da boca dele. Não, você definitivamente não é. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de tensão e possibilidades não ditas. Clara podia ouvir seu próprio coração batendo nos ouvidos. Podia sentir o perfume dele, misturado com o aroma das rosas de seu jardim. Era uma combinação estranha, quase perturbadora. Preciso pensar, ela disse finalmente. Augusto se levantou, ajeitando os punhos da camisa com gestos precisos. Claro, mas não demore muito. Não sou o homem de esperar indefinidamente. Ele caminhou em direção ao portão, mas parou quando Clara chamou seu nome. Augusto. Ela raramente usava o primeiro nome dele, e a intimidade súbita fez algo estranho acontecer no peito do homem. Por que agora? Por que essa urgência? Ele se virou lentamente, e por um momento, Clara viu algo vulnerável em seus olhos. Algo que ele rapidamente mascarou com sua frieza habitual, porque descobri que tempo é a única coisa que dinheiro não pode comprar. Ele disse, sua voz ligeiramente mais baixa, e o meu está se esgotando. Com essas palavras misteriosas, Augusto Mendoza saiu de seu jardim, deixando Clara sozinha com um coração acelerado e 1000 perguntas sem resposta. Ela tocou os lábios inconscientemente, como se pudesse sentir o gosto das palavras dele no ar. Quando o som do carro dele desapareceu na distância, Clara finalmente permitiu que suas pernas fraquejassem. Sentou-se pesadamente na cadeira, olhando para o lugar onde ele havia estado sentado momentos antes. A almofada ainda guardava a marca de seu corpo. R$500.000. Um filho. Nenhum amor. Ela fechou os olhos, tentando processar a proposta mais insana que já havia recebido na vida. Mas por que seu coração ainda batia tão rápido? Por que suas mãos ainda tremiam? E por que em algum canto secreto de sua mente, uma pequena voz sussurrava que talvez, apenas talvez, ela já soubesse qual seria sua resposta? O sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons dourados e rosados. Mas Clara permaneceu imóvel, perdida em pensamentos que podiam mudar sua vida para sempre. A noite chegou devagar, mas Clara não conseguiu pregar o olho. Deitada na cama simples de ferro, olhava para o teto descascado, enquanto as palavras de Augusto ecoavam incessantemente em sua mente. Eu não acredito no amor, Clara. Só preciso de um filho, nada mais. O timbre grave da voz dele parecia ter se instalado permanentemente em seus ouvidos, criando um zumbido constante que a impedia de encontrar paz.
Levantou-se quando o primeiro raio de sol atravessou as cortinas floridas, sentindo o corpo dolorido, como se tivesse travado uma batalha durante o sono. Preparou café no fogão antigo, mas o líquido escuro ficou intocado na xícara, enquanto ela observava pela janela da cozinha a mansão imponente que dominava o topo da colina. Será que ele também havia passado a noite acordado, pensando na conversa? Ou será que, para homens como Augusto Mendoza, propor que uma vizinha gerasse seus filhos era apenas mais uma transação comercial? O toque do telefone a sobressaltou. Era Dona Lúcia, a vizinha idosa que morava 3 casas adiante, com sua voz estridente carregada de curiosidade maliciosa. Menina, vi aquele homem saindo da sua casa ontem, o Mendoza. Todo mundo está comentando. A mulher nem se deu ao trabalho de disfarçar o tom especulativo. O que ele queria com você? Clara apertou o punho livre, sentindo as unhas cravar na palma da mão. Assuntos particulares, Dona Lúcia. Assuntos particulares. A risada áspera da mulher ecoou pelo aparelho. Uma moça simples como você não tem assuntos particulares com homens como ele, Clara, a não ser que... A não ser que o quê? Clara cortou, sua paciência se esgotando. Bem, você sabe como os homens ricos são, sempre procurando diversão em lugares discretos. Clara desligou o telefone com força, sentindo o calor da raiva subir pelo pescoço. Era assim que haviam, como uma possível aventura, uma distração barata para um homem poderoso. A ironia da situação a atingiu como um soco. Dona Lúcia não fazia ideia de quão próxima estava da verdade, ainda que por motivos completamente diferentes. Vestiu o uniforme azul marinho da loja de roupas onde trabalhava, observando-se no espelho pequeno e embaçado do quarto. O rosto oval, os olhos castanhos grandes demais para as feições delicadas, a pele clara que corava facilmente. Nada de extraordinário. Por que um homem como Augusto a escolhera? Por que ela entre todas as mulheres disponíveis? A caminhada até o centro da cidade levava 20 minutos, mas Clara fez questão de tomar o caminho mais longo, evitando passar em frente ao prédio espelhado onde ficava o escritório dele. Não estava pronta para encontrá-lo novamente, não quando seus pensamentos ainda eram um turbilhão de confusão e curiosidade perigosa. A loja estava vazia quando chegou. Abriu as cortinas, ligou as luzes e tentou se concentrar na organização das peças que haviam chegado na semana anterior. Mas suas mãos tremiam ao manusear os tecidos, e ela se pegou imaginando como seria sentir aqueles dedos longos de Augusto tocando sua pele. O pensamento a fez corar violentamente, e ela se repreendeu mentalmente. Como podia pensar nele dessa forma quando ele havia deixado claro que não havia espaço para sentimentos em sua proposta? Por volta das 10 da manhã, a sineta da porta anunciou a chegada da primeira cliente do dia. Era Marina, uma mulher elegante na casa dos 40, que sempre comprava as peças mais caras da loja. Bom dia, Clara. Como você está, querida? Marina sorriu, mas havia algo calculista em seus olhos. Ouvi dizer que você recebeu uma visita muito interessante ontem. Clara suspirou internamente. As fofocas corriam mais rápido que incêndio em mata seca naquela cidade pequena. Não sei do que está falando. Oh, claro que sabe. Marina pegou um vestido vermelho da Aramel, fingindo examiná-lo. Augusto Mendoza não visita ninguém sem motivo, especialmente mulheres jovens e disponíveis. A palavra disponível foi pronunciada com um tom que fez Clara cerrar os dentes. Se tem algo que gostaria de comprar, Marina, posso ajudá-la. Caso contrário, não precisa ficar defensiva, querida. Marina pendurou o vestido de volta. Apenas tenha cuidado. Homens como ele não fazem nada por gentileza. Se ele procurou você, é porque quer algo em troca. Depois que Marina saiu,
Clara se trancou no pequeno banheiro dos fundos da loja e permitiu que as lágrimas que vinha segurando desde a manhã finalmente escorressem por seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma frustração que ela não conseguia nomear. Toda a sua vida havia sido marcada pela mediania, pela invisibilidade. E agora, quando finalmente alguém a notava, mesmo que por motivos questionáveis, o mundo inteiro parecia determinado a lembrá-la de seu lugar. Lavou o rosto com água fria e voltou para o salão da loja. O dia se arrastou em uma sucessão de olhares curiosos e comentários velados. Cada cliente que entrava parecia saber da visita de Augusto. Cada uma tinha uma teoria sobre o que ele poderia querer. Era quase hora do almoço quando viu o carro preto estacionar em frente à loja. Através da vitrine, Clara observou Augusto sair do veículo com a mesma elegância controlada do dia anterior. Hoje ele usava um terno cinza escuro que realçava a cor de seus olhos, e quando empurrou a porta da loja, o som da sineta pareceu ecoar diretamente em seu peito. "Boa tarde, Clara." Ele olhou ao redor da loja pequena, os olhos catalogando cada detalhe. "Podemos conversar?" Clara estava consciente de que várias pessoas na calçada haviam parado para observar a cena. A loja tinha uma vitrine ampla, e eles estavam completamente expostos aos olhares curiosos da cidade. "Aqui não," ela disse rapidamente, sentindo o calor subir por seu pescoço. "As pessoas estão olhando." Augusto seguiu o olhar dela e percebeu a pequena multidão que se formara do lado de fora. Um sorriso irônico tocou seus lábios. "Deixe que olhem. Não tenho nada a esconder." "Mas eu tenho minha reputação a preservar." Clara retrucou surpresa com sua própria coragem. Por um momento, algo como respeito passou pelos olhos dele. "Então, onde sugere que conversemos?" Clara pensou rapidamente. "Há um café 2 quadras daqui, no final da rua." "Perfeito. Encontro você lá em 15 minutos." Depois que ele saiu, Clara teve que se apoiar no balcão para recuperar o equilíbrio. Suas pernas pareciam feitas de gelatina, e ela podia sentir o perfume dele ainda impregnado no ar da loja. Fechou a loja mais cedo, inventando uma desculpa sobre compromissos médicos, e caminhou até o pequeno café que frequentava ocasionalmente. Augusto já estava lá quando chegou, sentado em uma mesa nos fundos, longe das janelas. Havia pedido 2 cafés, e Clara notou que ele havia escolhido o lugar mais discreto possível. Talvez ele entendesse suas preocupações melhor do que ela imaginava. "Obrigada," ela murmurou, sentando-se à sua frente. "Pensou na minha proposta?" Augusto foi direto ao ponto, como sempre. Clara envolveu a xícara com ambas as mãos, buscando o calor da porcelana para acalmar os tremores. "Pensei em pouco mais." "E?" Ela ergueu os olhos para encontrar os dele. Por um momento, Clara se perdeu naquela intensidade escura. Havia camadas em Augusto que ela não conseguia decifrar, profundidades que ele mantinha cuidadosamente escondidas. "Por que eu?" A pergunta saiu antes que ela pudesse se censurar. "Você poderia ter qualquer mulher. Por que escolheu a vizinha simples que trabalha em uma loja de roupas?" Augusto inclinou-se ligeiramente para frente e Clara pôde sentir o calor que emanava de seu corpo, mesmo através da mesa pequena. "Porque você é real, Clara. Não usa máscaras, não finge ser o que não é para impressionar os outros." "Como pode ter certeza disso? Mal me conhece." "Eu sei mais sobre você do que imagina." A resposta dele a fez gelar. "Sei que paga todas as contas em dia, mesmo quando o salário não é suficiente. Sei que cuida da mãe de Dona Lúcia quando ela está doente, mesmo depois dela espalhar fofocas sobre você. Sei que nunca foi vista com homens, que não frequenta festas nem lugares questionáveis." Clara o encarou, sentindo uma mistura de fascínio e terror. "Você me investigou?" "Faço isso com todos os investimentos importantes." Augusto deu de ombros, como se espionar a vida alheia fosse a coisa mais natural do mundo.
Investimentos. Clara repetiu a palavra com amargura. É assim que me vê? Por um momento, algo passou pelos olhos dele, algo que poderia ter sido remorso, mas desapareceu tão rapidamente que ela não teve certeza de ter visto. Clara, ele começou, mas ela o interrompeu. Preciso de mais tempo. Ela se levantou abruptamente. Isso é grande demais para decidir assim. Augusto assentiu lentamente. Quanto tempo? Uma semana. Muito bem, uma semana. Ele também se levantou, deixando o dinheiro sobre a mesa. Mas Clara, ela se virou para olhá-lo. Não deixe o medo decidir por você. Às vezes as melhores oportunidades vêm disfarçadas das propostas mais assustadoras. Clara saiu do café com o coração acelerado e uma certeza crescendo em seu peito. Por trás dos olhos frios de Augusto Mendoza havia um segredo que ele não fazia ideia que ela conhecia. E talvez, apenas talvez, esse segredo mudasse tudo entre eles. Os próximos dias se arrastaram como mel gelado. Clara tentava manter sua rotina normal, mas cada movimento parecia carregado de uma tensão elétrica que a fazia pular ao menor barulho. Na loja, fingia organizar as prateleiras pela 10ª vez, mas seus olhos invariavelmente se voltavam para a janela, procurando involuntariamente o carro preto que poderia aparecer a qualquer momento. Na quarta noite, após o encontro no café, ela estava sentada à mesa da cozinha, calculando e recalculando suas contas mensais, quando ouviu o portão ranger novamente. Seu coração disparou como um cavalo em disparada. Através da cortina de renda, viu a silhueta inconfundível de Augusto caminhando pelo jardim. Desta vez, ele trazia uma pasta de couro nas mãos. Boa noite, Clara. Sua voz soou mais suave do que o habitual quando ela abriu a porta. Pensei que tínhamos combinado uma semana, ela disse, tentando controlar o tremor em sua voz. Temos. Não vim pressionar sua decisão. Augusto indicou a pasta. Vim trazer algo que pode ajudá-la a decidir com mais clareza. Clara hesitou por um momento antes de se afastar da porta, permitindo que ele entrasse. A sala pequena pareceu encolher com sua presença. Ele era alto demais, ocupava espaço demais, irradiava poder demais para aquele ambiente simples. Café? Ela ofereceu por hábito. Sim, obrigado. Enquanto preparava o café, Clara sentia os olhos dele estudando cada detalhe de sua casa. As paredes descascadas, os móveis modestos, a geladeira que fazia ruído. Sentia-se exposta, vulnerável, como se ele pudesse medir exatamente o tamanho de sua necessidade através dos objetos que a cercavam. Quando voltou com as xícaras, Augusto havia aberto a pasta sobre a mesa de centro. Clara pode ver documentos organizados com precisão militar, cada página protegida por plástico transparente. Um contrato? Ela perguntou, sentando-se na poltrona em frente ao sofá onde ele estava. Um acordo detalhado. Augusto corrigiu. Quero que você saiba exatamente o que estou oferecendo e o que espero em troca. Clara pegou o documento com mãos trêmulas. A linguagem jurídica era complexa, mas os números saltaram da página como neon no escuro. R$500 mil depositados em sua conta no momento da confirmação da gravidez. Mais 200 mil no nascimento. Casa própria em seu nome. Plano de saúde vitalício, educação garantida para a criança. Isso é... Ela engoliu em seco. Isso é mais dinheiro do que vou ver na vida inteira. É o que uma mulher vale quando carrega algo precioso, Augusto disse simplesmente. Clara continuou lendo, tentando processar cada cláusula. E depois que a criança nascer, você será livre para refazer sua vida. A criança ficará comigo, mas terá direito de visitas regulares. Augusto inclinou-se para a frente. Não estou tentando separá-la de seu filho, Clara. Estou oferecendo a ele todas as oportunidades que o dinheiro pode comprar. E a mim? O que sobra para mim? Pela primeira vez desde que o conhecia,
Augusto pareceu genuinamente confuso com a pergunta. Segurança financeira, liberdade, a possibilidade de fazer tudo o que sempre quis, mas nunca teve recursos para conseguir. Clara fechou o contrato, colocando-o cuidadosamente sobre a mesa. Você realmente acredita que dinheiro é tudo, não é? Não é tudo, Augusto admitiu, mas é quase tudo. Dinheiro compra escolhas, Clara. Sem ele você não tem opções reais. Ela se levantou e caminhou até a janela que dava para o quintal pequeno. As rosas que plantara no ano anterior estavam florescendo, criando manchas de cor contra a cerca de madeira. E se eu quiser mais? Mais o quê? Clara se virou para encará-lo. E se eu quiser que você seja mais do que apenas o pai biológico? E se eu quiser que sejamos uma família de verdade? A expressão de Augusto se endureceu instantaneamente. Não. Por quê? Porque família é uma ilusão, Clara. Amor é uma ilusão. No final, as pessoas sempre decepcionam umas às outras. Ele se levantou também, guardando os documentos na pasta com movimentos bruscos. Estou oferecendo algo real, algo tangível. Não confunda isso com contos de fadas. Clara sentiu uma pontada de raiva atravessar seu peito. Quem te machucou tanto assim? A pergunta pegou Augusto completamente desprevenido. Por um momento, sua máscara de frieza escorregou e Clara viu algo raw e doloroso em seus olhos. Mas ele se recompôs rapidamente. Isso não tem relevância para nossa discussão. Tem sim. Clara deu um passo em sua direção. Tem porque você está pedindo que eu gere seu filho, mas não quer admitir que filho precisa de amor para crescer saudável. Filho precisa de estabilidade, educação, oportunidades. Amor é opcional. Ninguém nasce optando por ser amado, Augusto. Isso é uma necessidade básica. Eles se encararam por longos segundos, a tensão preenchendo o espaço entre eles como eletricidade estática. Clara podia sentir o perfume dele, podia ver a pulsação acelerada em sua garganta. Havia algo feroz e selvagem na forma como ele a olhava, como se ela fosse um quebra-cabeças que ele não conseguia resolver. Por que você aceita? Augusto perguntou subitamente. Se acredita tanto em amor e família, por que está considerando minha proposta? A pergunta a pegou desprevenida. Clara desviou os olhos, sentindo o calor subir por seu pescoço. Como poderia explicar que havia algo nele que a fascinava, que por trás de toda aquela frieza ela sentia uma solidão que ecoava sua própria? Porque ela começou, depois parou. Por que o quê, Clara? Ela ergueu os olhos para encontrar os dele novamente. Porque talvez eu veja algo em você que você mesmo não consegue ver. Augusto deu um passo em sua direção, encurtando ainda mais a distância entre eles. Clara podia sentir o calor irradiando de seu corpo. Podia ver as pequenas linhas ao redor de seus olhos que falavam de anos de tensão e controle. E o que você vê? Sua voz estava mais baixa, quase rouca. Alguém que está com tanto medo de ser machucado novamente que prefere viver sem sentir nada. Clara disse suavemente. Alguém que confunde força com frieza. Por um momento, Augusto pareceu incapaz de respirar. Seus olhos percorreram o rosto dela como se tentasse memorizar cada detalhe, cada expressão. Então, bruscamente, ele recuou. Você está romantizando a situação, Clara. Isso é perigoso. Talvez, ela concordou, mas pelo menos estou sendo honesta sobre meus sentimentos. Augusto fechou a pasta com um clique definitivo. Tem mais 3 dias para decidir. E se eu aceitar? Clara perguntou antes que ele chegasse à porta. Mas com condições? Ele parou sem se virar. Que tipo de condições? Clara respirou fundo, reunindo coragem para o que estava prestes a dizer. Não é pelo dinheiro, Augusto, mas um dia você entenderá por que aceitei. Augusto se virou lentamente, seus olhos escuros buscando os dela. Não estou entendendo. Aceito gerar seu filho. Clara disse, sua voz firme apesar do coração acelerado. Mas quero que você me prometa algo. O quê? Prometa que vai tentar.
que vai pelo menos tentar deixar que algo real aconteça entre nós. Augusto a estudou por longos segundos. Clara, não estou pedindo garantias de amor eterno, ela interrompeu. Estou pedindo que você seja honesto, consigo mesmo e comigo. Se depois de 9 meses você ainda achar que somos apenas um acordo comercial, aceito isso. Mas me dê uma chance de provar que pode ser mais. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de tensão e possibilidades. Clara podia ouvir seu próprio coração batendo, podia sentir o peso do momento pressionando contra seu peito. Por quê? Augusto perguntou finalmente. Por que isso é importante para você? Clara sorriu, um sorriso triste e cheio de conhecimento. Porque acredito que todo mundo merece uma segunda chance de ser feliz. Mesmo você. Augusto fechou os olhos por um momento, como se as palavras dela fossem dolorosas demais para processar. Quando os abriu novamente, havia algo diferente neles. Algo mais vulnerável. Você não sabe no que está se metendo, Clara. Talvez não, ela admitiu, mas estou disposta a descobrir. Augusto assentiu lentamente, como se estivesse tomando uma decisão que poderia mudar sua vida para sempre. Está bem, aceito suas condições. Quando ele saiu, Clara permaneceu parada no meio da sala por longos minutos, tentando acreditar no que havia acabado de acontecer. Tinha acabado de aceitar gerar o filho do homem mais poderoso da região. Mas mais do que isso, tinha acabado de apostar que poderia derrubar as muralhas que ele havia construído ao redor do coração. Tocou o ventre com a mão, imaginando como seria sentir uma vida crescendo ali dentro. Uma vida que poderia unir duas pessoas solitárias ou separá-las para sempre. Apenas o tempo diria qual dos dois destinos as aguardava. 3 dias se passaram como um furacão silencioso. Clara assinou o contrato numa manhã de sábado, suas mãos tremendo imperceptivelmente enquanto o advogado de Augusto explicava cada cláusula em detalhes clínicos. As palavras pareciam flutuar ao redor dela como fumaça. Inseminação artificial, acompanhamento médico, transferência bancária. Tudo muito civilizado, muito controlado, muito distante da realidade que seu coração insistia em criar. Augusto havia sugerido a clínica particular mais cara da capital, um ambiente asséptico onde técnicos de jaleco branco transformariam o ato mais íntimo da criação em um procedimento médico. Mas quando Clara mencionou casualmente que preferia algo mais natural, viu algo indefinível passar pelos olhos dele, um lampejo de calor que desmentiu toda sua frieza calculada. Natural? Ele havia perguntado, sua voz ligeiramente rouca. Sim. Clara sustentou seu olhar, sentindo o rubor subir por seu pescoço. Se vamos fazer isso, que seja real. Agora, enquanto se arrumava no quarto pequeno, Clara questionava sua própria coragem. Havia escolhido um vestido simples de algodão azul claro, nada provocante, mas que realçava a cor de seus olhos. Seus cabelos castanhos caíam soltos pelos ombros, e ela aplicou apenas um toque de batom rosa nos lábios. Não era sedução, era honestidade. Se Augusto a queria, que a quisesse exatamente como ela era. O toque da campainha às 8 da noite fez seu coração disparar. Quando abriu a porta, Augusto estava diferente. Usava uma camisa branca sem gravata, o primeiro botão aberto, revelando um pedaço da pele bronzeada do pescoço. O cabelo escuro estava ligeiramente desarrumado, como se ele tivesse passado os dedos várias vezes por ele. Havia algo nervoso em sua postura, uma humanidade que ela nunca havia visto antes. Boa noite, ela disse suavemente, afastando-se para deixá-lo entrar. Clara. Ele parou no meio da sala, como se não soubesse bem como proceder. Você tem certeza disso? A pergunta a surpreendeu. Durante todos os dias de negociação, Augusto havia demonstrado apenas certeza absoluta. Vê-lo hesitar
a fez perceber que por trás de toda aquela confiança, ele era apenas um homem prestes a compartilhar algo íntimo com uma mulher que mal conhecia. Tenho. Ela respondeu, surpreendendo-se com a firmeza em sua própria voz. E você? Augusto a estudou por longos segundos, seus olhos escuros percorrendo seu rosto como se tentasse ler pensamentos secretos. Eu... sim. Mas havia algo em sua hesitação que intrigou Clara. Aproximou-se dele, sentindo o perfume masculino que já se tornara familiar. Sândalo misturado com algo indefinivelmente quente e humano. Augusto. Ela tocou levemente seu braço. Posso fazer uma pergunta? Ele assentiu, tenso. Quantas vezes você fez isso antes? Esse tipo de acordo? A pergunta pareceu pegá-lo completamente desprevenido. Nunca, nunca. Clara não conseguiu esconder a surpresa. Mas você parecia tão experiente em tudo isso. Um sorriso irônico tocou os lábios dele. Experiência em negócios não é o mesmo que experiência em... isso. Eles se encararam por um momento, e Clara percebeu que ambos estavam navegando em território desconhecido. A revelação a fez se sentir estranhamente mais corajosa. Então somos dois amadores, tentando fingir que sabemos o que estamos fazendo. Ela disse com um sorriso tímido. Pela primeira vez desde que o conhecia, Augusto riu. Não um sorriso educado ou irônico, mas uma risada genuína que transformou completamente seu rosto. Quando você coloca dessa forma... O som da risada dele fez algo estranho acontecer no peito de Clara. Era como se uma porta que ela nem sabia que existia tivesse se aberto, revelando o homem por trás da máscara de poder. Quer beber alguma coisa? Ela ofereceu. Tenho vinho, não é caro, mas... Vinho seria perfeito. Clara foi até a cozinha, sentindo-o a seguir. O espaço pequeno fez com que eles ficassem mais próximos do que haviam estado antes. Quando ela se esticou para alcançar as taças no armário alto, sentiu o calor do corpo dele atrás dela. Deixe-me ajudar. Augusto alcançou as taças facilmente, seus braços envolvendo-a por um momento. Clara ficou imóvel, sentindo a respiração dele tocando seu pescoço. Obrigada, ela murmurou, virando-se para encará-lo. Eles estavam muito próximos agora. Clara podia ver pequenas cicatrizes que não havia notado antes, uma no queixo, outra próxima à sobrancelha esquerda. Marcas que falavam de uma vida que ela não conhecia, de batalhas que ele havia travado longe de seus olhos. Clara. Augusto disse seu nome como uma pergunta. Sim? Eu preciso que você saiba. Ele hesitou, como se as palavras fossem estrangeiras em sua língua. Eu não sou gentil, não sei como ser romântico. A confissão o fez parecer vulnerável, de uma forma que ela nunca imaginara possível. Clara ergueu a mão, tocando levemente a cicatriz em seu queixo. Não estou procurando romance, Augusto. Estou procurando verdade. Os olhos dele se escureceram com a resposta. Verdade? Sim. Quero saber quem você realmente é. Não o homem de negócios, não o milionário poderoso. Você. Augusto fechou os olhos por um momento, como se as palavras dela fossem dolorosas demais para processar. Quando os abriu novamente, havia algo raw, algo desesperado em seu olhar. Você não sabe no que está se metendo, ele murmurou. Então me mostre. Clara disse suavemente. A resposta dele foi pegar seu rosto entre as mãos e beijá-la. Não foi o beijo controlado que ela esperava, mas algo faminto, desesperado, cheio de anos de solidão contida. Clara se derreteu contra ele, seus braços circundando o pescoço dele enquanto se perdia na intensidade do momento. Quando se separaram, ambos estavam respirando com dificuldade. Clara... Augusto murmurou contra seus lábios. Eu não quero machucá-la. Então não machuque,
ela respondeu, puxando-o para mais perto. O que aconteceu em seguida foi diferente de tudo que Clara havia imaginado. Augusto a carregou para o quarto com uma gentileza que contrastava com a intensidade de seus olhos. Suas mãos tremiam ligeiramente quando tocaram sua pele, como se ela fosse feita de porcelana preciosa. Você é... Ele parou no meio da frase, procurando palavras. O quê? Clara perguntou, seus dedos traçando a linha forte de sua mandíbula. Perfeita. A palavra saiu como uma confissão arrancada à força. Clara sentiu lágrimas picar em seus olhos. Não sou perfeita, Augusto. Sou apenas eu. Exatamente. Ele disse, beijando cada lágrima que escorria por seu rosto. Quando ele descobriu que ela nunca havia estado com um homem antes, Augusto parou completamente. Clara. Sua voz estava rouca, carregada de uma emoção que ela não conseguia identificar. Por quê? Por que eu? Ela tocou seu rosto, forçando-o a olhá-la nos olhos. Porque você é o primeiro homem que me fez querer descobrir como é. Porque quando olho para você, vejo alguém que precisa ser amado tanto quanto eu. A confissão pareceu quebrar algo fundamental em Augusto. Ele a beijou novamente, mas desta vez com uma ternura que ela não sabia que ele possuía. Cada toque era uma pergunta, cada carícia uma súplica silenciosa por permissão. Quando finalmente se uniram, Clara entendeu por que todas aquelas mulheres ao longo da história haviam arriscado tudo por amor. Não era apenas o ato físico, era a forma como Augusto a olhava, como se ela fosse a única coisa real em um mundo de ilusões. Era a maneira como ele sussurrava seu nome como uma oração, como se ela pudesse salvá-lo de algo que ele nem sabia que precisava de salvação. Depois, deitados na cama pequena, Clara tracejava círculos preguiçosos no peito de Augusto, enquanto ouvia os batimentos de seu coração se acalmarem. Arrependida? Ele perguntou suavemente. Clara ergueu a cabeça para olhá-lo. Do quê? De ter escolhido um homem como eu para ser sua primeira vez. A pergunta revelava uma insegurança que ela nunca havia suspeitado que existisse. Augusto, olhe para mim. Ele a encarou, seus olhos escuros vulneráveis na penumbra do quarto. Eu pedi um filho, ele disse lentamente, como se estivesse descobrindo algo fundamental sobre si mesmo, mas encontrei algo que jamais pensei sentir de novo. O quê? Clara sussurrou. Esperança. A palavra saiu como uma confissão. Você me faz sentir como se eu pudesse ser alguém melhor do que sou. Clara sentiu seu coração se expandir no peito. Você já é melhor do que pensa, Augusto. Só precisa se permitir acreditar nisso. Eles ficaram em silêncio por longos minutos, absorvendo o peso do que havia acontecido entre eles. Clara sabia que algo fundamental havia mudado, não apenas em sua relação, mas em ambos como pessoas. E agora? Ela perguntou finalmente. Augusto a puxou para mais perto, enterrando o rosto em seus cabelos. Agora descobrimos juntos o que isso significa. Clara fechou os olhos, sentindo-se segura pela primeira vez em muito tempo. Não importava o que o futuro trouxesse. Eles haviam encontrado algo real, algo que transcendia contratos e acordos comerciais. E talvez, apenas talvez, fosse o começo de algo que pudesse ser chamado de amor. As 2 semanas que se seguiram foram como viver em um sonho que Clara temia despertar. Augusto aparecia em sua casa toda noite depois do trabalho, sempre com alguma desculpa. Precisava discutir detalhes médicos, queria ter certeza de que ela estava se alimentando bem, havia trazido vitaminas recomendadas pelo médico particular. Mas Clara via através dessas justificativas racionais. Ele vinha porque precisava estar perto dela, assim como ela contava os minutos até ouvir o som familiar de seus passos no jardim. Na loja, Clara flutuava entre as araras de roupas, como se seus pés não tocassem completamente o chão.
Sorria sem motivo, cantarolava baixinho enquanto organizava as peças e até mesmo os comentários maldosos das clientes não conseguiam abalar seu humor. Marina havia voltado 2 vezes na última semana, claramente pescando informações sobre a situação com Augusto. Mas Clara apenas sorria misteriosamente e mudava de assunto. Era quinta-feira quando o teste confirmou o que seu corpo já sussurrava há dias. 2 linhas rosa brilhantes que mudaram tudo. Clara se sentou no chão frio do banheiro da loja, segurando o pequeno pedaço de plástico que carregava seu futuro. Deveria estar feliz. Era para isso que tudo havia sido planejado. Mas em vez de triunfo, sentia um medo gelado percorrendo suas veias. Se ele descobrir, talvez nunca me perdoe. As palavras escaparam de seus lábios em um sussurro quase inaudível. Porque havia algo que Augusto não sabia. Algo que ela havia guardado como um segredo precioso e terrível no fundo do coração. Algo que poderia destruir a frágil intimidade que haviam construído. Aquela noite, quando Augusto chegou trazendo flores do jardim de sua mansão, um gesto que o deixou visivelmente constrangido, como se gentileza fosse território estrangeiro, Clara quase contou tudo. Quase. Mas quando viu como seus olhos se iluminaram ao vê-la, como um sorriso genuíno transformou suas feições habitualmente sérias, as palavras morreram em sua garganta. Como foi seu dia? Ele perguntou, beijando sua testa com uma ternura que ainda a surpreendia. Bem, Clara murmurou, pressionando-se contra o peito dele e inalando aquele perfume que se tornara sinônimo de segurança. E o seu? Augusto hesitou por um momento. Diferente. Diferente como? Ele a conduziu até o sofá, puxando-a para seu colo com a naturalidade de quem havia descoberto recentemente o prazer do contato físico constante. Não consigo me concentrar nas reuniões. Fico pensando em você. A confissão fez o coração de Clara acelerar. Isso é ruim? Deveria ser. Augusto enterrou o rosto em seus cabelos. Nunca deixei nada interferir nos negócios antes. Clara se afastou o suficiente para olhá-lo nos olhos. E agora? Agora, ele traçou a linha de sua mandíbula com o dedo indicador. Agora questiono se os negócios eram tudo que eu pensava que importava. Era o momento perfeito para contar sobre a gravidez, sobre o teste positivo que estava escondido em sua bolsa. Mas em vez disso, Clara se inclinou para beijá-lo, perdendo-se na forma como ele respondeu imediatamente, como se ela fosse ar e ele estivesse se afogando. Quando se separaram, Augusto a estudou com aquele olhar penetrante que parecia ler sua alma. Tem algo diferente em você hoje, ele disse suavemente. O coração de Clara quase parou. Diferente? Você está radiante. Há algo nos seus olhos. Augusto inclinou a cabeça, tentando decifrar o que via. É como se você soubesse de um segredo que me deixaria feliz. A observação era tão próxima da verdade que Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Talvez saiba, ela disse, tentando manter o tom casual. Vai me contar? Por um momento Clara quase cedeu. Quase abriu a boca e deixou as palavras saírem. Estou grávida, Augusto. Conseguimos. Mas então lembrou-se do outro segredo. O que ele ainda não sabia, e a culpa a sufocou como uma onda gelada. Em breve. Ela disse em vez disso. Os dias seguintes foram uma tortura doce. Augusto se tornara ainda mais atencioso, se isso fosse possível. Aparecia com alimentos que ela nem sabia que gostava. Parecia saber instintivamente quando ela estava cansada ou enjoada. Na segunda-feira, trouxe chá de gengibre sem que ela mencionasse as náuseas matinais. Na terça, chegou com travesseiros extras porque a havia visto se remexendo desconfortavelmente na noite anterior. Como você sabe? Clara perguntou uma noite enquanto ele massageava seus pés inchados com uma perícia que a deixou sem palavras.
Sei o quê? Augusto não ergueu os olhos, concentrado em seus movimentos circulares. Exatamente do que preciso, sempre na hora certa. Ele pausou por um momento. Minha mãe ficou grávida várias vezes quando eu era criança. A revelação pegou Clara de surpresa. Augusto raramente falava sobre sua família, mudando de assunto sempre que ela tentava explorar seu passado. Várias vezes. 3 gravidezes depois de mim. 2 terminaram em aborto espontâneo. Sua voz estava cuidadosamente neutra, mas Clara pode sentir a dor antiga por trás das palavras. A terceira... Meu irmão nasceu, mas morreu 3 dias depois. Clara sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Augusto, eu sinto muito. Ele finalmente ergueu os olhos para encontrar os dela. Meu pai saiu de casa depois disso. Disse que mulher que não conseguia dar filhos saudáveis não servia para nada. A crueza da afirmação fez Clara ofegar. Que coisa terrível de se dizer. Ele não estava errado. Augusto voltou a massagear seus pés, evitando seu olhar. Minha mãe nunca se recuperou. Morreu quando eu tinha 16 anos. Câncer de ovário. Clara se inclinou para a frente, pegando o rosto dele entre as mãos e forçando-o a olhá-la. Seu pai estava completamente errado, Augusto. Sua mãe não era responsável pelas perdas. E você sabe disso. Sei, ele perguntou, e havia uma vulnerabilidade em sua voz que partiu o coração dela. Sabe sim, e é por isso que está sendo tão cuidadoso comigo, porque não quer que eu passe pelo que ela passou. Augusto fechou os olhos, como se as palavras dela fossem dolorosas demais. Não suportaria se algo acontecesse com você. A confissão escapou antes que ele pudesse censurá-la, e Clara viu o exato momento em que ele percebeu o que havia revelado. Seus olhos se arregalaram ligeiramente, como se tivesse acabado de admitir algo que nem para si mesmo havia reconhecido. Augusto, Clara começou. Não. Ele se levantou abruptamente, passando as mãos pelos cabelos. Não deveria ter dito isso. Por que não? Porque isso não fazia parte do acordo. Ele começou a andar pela sala pequena como um animal enjaulado. Por que estou complicando as coisas? Clara se levantou também, alcançando-o perto da janela. E se eu quiser que as coisas sejam complicadas? Clara, e se eu quiser que você se preocupe comigo? E se eu quiser significar mais para você do que apenas a mulher que está carregando seu filho? Augusto se virou para encará-la, seus olhos tempestuosos. Você não entende. Eu não sei como fazer isso. Não sei como amar alguém sem destruir tudo. A palavra amar ficou suspensa no ar entre eles como uma ponte que nenhum dos dois ousava atravessar completamente. Então, aprenda. Clara disse suavemente, tocando seu peito onde sentia o coração batendo acelerado. Aprenda comigo. Augusto cobriu a mão dela com a sua. E se eu não conseguir? E se eu estragar tudo como meu pai fez? Você não é seu pai. Como pode ter certeza? Clara sorriu, pressionando-se contra ele, porque seu pai nunca teria trazido chá de gengibre para uma mulher enjoada. Nunca teria massageado os pés de alguém só porque percebeu que estavam doloridos. Nunca teria se preocupado se estava sendo gentil o suficiente. Augusto a envolveu em seus braços, enterrando o rosto em seus cabelos. Você me faz querer ser melhor do que sou. Você já é melhor do que pensa. Eles permaneceram abraçados por longos minutos, e Clara sentiu o peso do segredo que carregava pressionar ainda mais forte contra seu peito. Em breve, ela teria que contar. Em breve, teria que revelar que a criança que crescia em seu ventre não era apenas o herdeiro que ele desejava, mas a chave para um passado que ele não fazia ideia que existia. Augusto, ela murmurou contra seu pescoço. Promete que, não importa o que aconteça, você vai lembrar deste momento? De como se sente agora? Ele se afastou o suficiente para olhá-la, franzindo ligeiramente as sobrancelhas. Por que está falando assim?
Clara forçou um sorriso. Só promete. Augusto a estudou por mais alguns segundos antes de assentir lentamente. Prometo. Mas enquanto ele a beijava novamente, Clara não conseguia afastar a sensação de que estava vivendo seus últimos momentos de felicidade perfeita. Em breve, tudo mudaria. A pergunta era se o amor frágil que haviam construído seria forte o suficiente para sobreviver à tempestade que estava por vir. Naquela noite, deitada nos braços de Augusto enquanto ele dormia, Clara colocou a mão sobre o ventre ainda plano e sussurrou uma promessa silenciosa. Não importa o que aconteça, pequeno, você será amado por mim e espero que por ele também. Lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto enquanto ela se preparava mentalmente para o dia em que teria que quebrar o coração do homem que aprendera a amar, revelando a verdade que poderia destruir tudo o que haviam construído juntos. Era uma manhã de sábado quando o mundo de Clara desmoronou. Augusto havia saído cedo para resolver pendências no escritório, prometendo voltar com o almoço de seu restaurante japonês favorito, mais um dos pequenos gestos que haviam se tornado naturais entre eles. Clara aproveitou a manhã livre para organizar alguns papéis antigos que guardava em uma caixa no quarto. Sentada no chão, com pilhas de documentos ao redor, ela separava o que deveria guardar do que podia descartar. Certidões, contratos de trabalho antigos, fotos da adolescência. No fundo da caixa, seus dedos tocaram um envelope amarelado que ela não via há anos. Seu coração acelerou quando reconheceu a caligrafia elegante do hospital particular da capital. Por um momento, hesitou. Aqueles papéis guardavam a dor mais profunda de sua vida. Uma ferida que ela havia enterrado tão fundo que às vezes conseguia fingir que nunca existira. Mas algo a compeliu a abrir o envelope. Talvez a necessidade de se reconectar com aquela versão mais jovem de si mesma antes de seguir adiante com Augusto. O primeiro documento foi como um soco no estômago. Certidão de nascimento. Gabriel Mendoza Silva. O nome saltou da página como fogo líquido. Clara sentiu o ar escapar de seus pulmões enquanto suas mãos tremiam descontroladamente. Gabriel, seu filho. O filho que ela pensara estar morto há todos esses anos. Mas foi o segundo documento que fez seu mundo girar e parar ao mesmo tempo. Relatório de adoção privada. E no campo pai adotivo estava o nome que ela conhecia tão bem. Augusto Mendoza. As páginas escorregaram de suas mãos como folhas de outono. Clara ficou paralisada, tentando processar uma realidade que parecia impossível. Gabriel estava vivo. Seu filho, o menino que ela fora forçada a entregar com apenas 16 anos, após uma gravidez escondida que quase destruiu sua família, estava vivo. E Augusto? Augusto era seu pai adotivo. Memórias há muito enterradas começaram a jorrar como água de uma represa rompida. A vergonha aos 16 anos, quando descobriu que estava grávida do filho de um rapaz que desapareceu no mesmo dia em que ela contou sobre o bebê. O desespero de seus pais, que a enviaram para longe, para a casa de uma tia no interior. Os 9 meses de isolamento, fingindo que não existia, que não estava carregando uma vida. O parto solitário, as poucas horas que teve para segurar aquele bebezinho perfeito antes que os assistentes sociais o levassem embora. Ele vai para uma família boa, haviam prometido. Pessoas com recursos que podem dar a ele tudo que vocês não podem. Clara nunca havia tentado procurá-lo. O trauma foi tão profundo que ela construiu muralhas ao redor daquela memória, prometendo a si mesma que nunca mais se envolveria com homens, nunca mais arriscaria o coração. Até Augusto aparecer em sua vida. O som da chave na fechadura a fez pular. Clara rapidamente juntou os papéis, escondendo-os embaixo de outros documentos, mas suas mãos tremiam tanto que alguns se espalharam pelo chão. Quando Augusto entrou no quarto, encontrou-a sentada entre pilhas de papel.
o rosto pálido como cera. Clara, o que aconteceu? Ele largou as sacolas de comida e se ajoelhou ao lado dela. Você está passando mal? Ela tentou falar, mas nenhum som saiu. Como poderia explicar que o homem por quem se apaixonara era o pai adotivo do filho que ela pensara estar morto? Como poderia dizer que a criança que crescia em seu ventre teria um irmão mais velho que ela, conhecera apenas por algumas horas preciosas? Clara, você está me assustando. Augusto pegou seu rosto entre as mãos, forçando-a a olhá-lo. Fale comigo. Eu... Ela finalmente encontrou sua voz, mas era apenas um sussurro rouco. Preciso te contar algo. Augusto se sentou no chão ao lado dela, puxando-a para seus braços. Pode me contar qualquer coisa. A ironia das palavras dele quase arrancou uma risada histérica de Clara. Qualquer coisa, mesmo que essa coisa pudesse destruir tudo entre eles? Há 5 anos, ela começou, depois parou. Não, 15 anos atrás, quando eu tinha 16, Augusto se tensou imperceptivelmente. O que aconteceu quando você tinha 16? Clara fechou os olhos, reunindo coragem para continuar. Eu engravidei. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clara podia sentir Augusto processando suas palavras, podia sentir o momento exato em que a implicação a atingiu. Você teve um filho? A voz dele estava cuidadosamente controlada. Tive. Clara abriu os olhos, encontrando os dele. Um menino, Gabriel. O nome fez Augusto ficar completamente imóvel. Clara viu o reconhecimento atravessar seu rosto como um raio. Viu o momento em que ele conectou os pontos. Gabriel. Ele repetiu o nome como se estivesse testando seu sabor. Gabriel Mendoza Silva. Você sabe, não era uma pergunta. Augusto se afastou dela lentamente, como se ela tivesse se tornado algo perigoso. Gabriel é meu filho adotivo. Ele tem 15 anos. Eu sei, Clara sussurrou. Você sabe? A voz de Augusto subiu uma oitava. Você sabia o tempo todo? Não. Clara estendeu a mão para ele, mas Augusto se afastou mais. Só descobri agora quando encontrei os papéis. Juro por Deus, Augusto, eu não sabia. Os papéis? Augusto olhou ao redor, notando os documentos espalhados. Seus olhos se fixaram no envelope do hospital. Posso ver? Com mãos trêmulas, Clara lhe entregou os documentos. Assistiu o rosto dele endurecer enquanto lia, viu o exato momento em que a realidade se cristalizou em sua mente. Você é a mãe de Gabriel. Ele disse finalmente, sua voz vazia de qualquer emoção. Sim. E agora está grávida de outro filho meu. Sim. Augusto se levantou abruptamente, caminhando até a janela. Clara podia ver a tensão em seus ombros, a forma como suas mãos se fechavam e abriam repetidamente. 15 anos, ele disse para o vidro. 15 anos, e você nunca tentou procurá-lo. A acusação cortou Clara como uma faca. Eu era apenas uma criança, Augusto. Meus pais me disseram que seria melhor para ele se eu desaparecesse completamente de sua vida. Melhor para ele? Augusto se virou e Clara viu uma fúria fria em seus olhos que a fez recuar. Você sabe o que ele me pergunta há anos. Por que a mãe dele não o quis? Por que ela o abandonou? Cada palavra era uma punhalada. Eu não o abandonei. Fui forçada. Forçada? Augusto riu, mas não havia humor no som. Ninguém a forçou a nunca procurar por ele. Ninguém a forçou a fingir que ele não existia. Eu pensei que fosse melhor assim, Clara gritou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Pensei que ele estaria mais feliz sem saber sobre uma mãe adolescente que não podia dar a ele nada do que merecia. Feliz. Augusto se aproximou dela, sua voz perigosamente baixa. Ele passou anos em terapia, Clara. Anos tentando entender por que não era bom o suficiente para a própria mãe.
As palavras dele a atingiram como socos físicos. Clara dobrou-se sobre si mesma, soluçando. Eu não sabia. Eu juro que não sabia. E agora? Augusto perguntou friamente. O que pretende fazer agora? Clara ergueu os olhos inchados para encontrar os dele. Eu quero conhecê-lo. Quero explicar se ele deixar. E o bebê? Nossa criança? Augusto tocou o ventre ainda plano dela. Como pretende explicar para Gabriel que você pode criar este filho, mas não pôde criá-lo? A pergunta cortou mais fundo que qualquer outra. Como ela poderia explicar que aos 16 anos não tinha escolha, mas agora, aos 31, tinha recursos e estabilidade para ser mãe? Não sei, ela admitiu, mas sei que tenho que tentar. Augusto estudou seu rosto por longos momentos. Quando falou novamente, sua voz estava mais calma, mas havia uma distância nela que não existia antes. Gabriel volta do acampamento de verão na próxima semana. Clara sentiu seu coração acelerar. E então, você vai conhecer seu filho. Augusto pegou os documentos do chão, organizando-os com movimentos mecânicos. Mas Clara... Sim? Quando ele a olhou, Clara viu que algo havia mudado fundamentalmente entre eles. Havia cautela onde antes havia confiança, dúvida onde antes havia certeza. Se você o magoar de novo, se despertar esperanças apenas para destruí-las... Augusto parou, engolindo com dificuldade. Eu nunca vou perdoá-la. Com essas palavras, ele saiu do quarto, deixando Clara sozinha com os destroços de seu mundo cuidadosamente construído. Ela tocou o ventre onde uma nova vida crescia, uma vida que agora carregava o peso de conectar duas gerações de dor e esperança. Esse menino tem meus olhos. As palavras de Augusto ecoaram em sua mente, e Clara finalmente entendeu o que ele havia visto sem perceber. Gabriel tinha seus olhos porque era seu filho. E agora, por um capricho cruel do destino, o homem que amava descobrira que a mulher em quem confiara havia guardado o segredo mais devastador de todos. Clara se deitou no chão frio, segurando os papéis contra o peito, e chorou por todos os anos perdidos, por todas as palavras não ditas e pela possibilidade muito real de que, ao tentar reunir sua família, pudesse perdê-la para sempre. Os 5 dias que se seguiram à revelação foram os mais longos da vida de Clara. Augusto não voltou à sua casa, não ligou, não mandou mensagens. Era como se ela tivesse se tornado um fantasma em sua própria vida, observando de longe o homem que amava se afastar como uma maré que recua, levando consigo toda a areia que ela pensava ser sólida sob seus pés. Na loja, Clara funcionava no piloto automático. Atendia clientes, organizava prateleiras, sorria quando necessário, mas por dentro estava completamente vazia. Dona Lúcia apareceu na terça-feira, os olhos brilhando com curiosidade maliciosa. Não vejo mais o carro dele passando por aqui, querida. A mulher fingiu examinar um vestido que claramente não tinha intenção de comprar. Problemas no paraíso? Clara a olhou com uma frieza que fez a mulher mais velha recuar ligeiramente. Minha vida particular não é assunto seu, Dona Lúcia. Bem, eu só estava... A mulher balbuciou. Mas Clara já havia se virado, fingindo estar ocupada com algo urgente nos fundos da loja. Era quinta-feira quando Clara finalmente não aguentou mais. Fechou a loja mais cedo e dirigiu até a mansão de Augusto no topo da colina. Nunca havia estado lá antes. Todos os encontros deles haviam acontecido em sua casa modesta. Mas agora, parada diante dos portões imponentes de ferro forjado, ela percebeu como seus mundos eram fundamentalmente diferentes. A casa era exatamente o que esperava. Moderna, fria, toda em linhas retas e vidro. Não havia nada acolhedor nela, nada que sugerisse que uma criança morava ali. Era a casa de um homem que construíra muralhas ao redor de tudo, incluindo seu lar.
Quando tocou a campainha, foi uma mulher de meia idade quem atendeu. A governanta, presumiu Clara, pelos modos formais e o uniforme impecável. Boa tarde, preciso falar com o senhor Augusto. A mulher a estudou com olhos críticos. Ele não está recebendo visitas no momento. Por favor. Clara sentiu a própria voz quebrar. É urgente. Sobre Gabriel. A menção do nome do garoto fez a expressão da governanta se suavizar ligeiramente. Aguarde aqui. Clara ficou parada na entrada marmorina por minutos que pareceram horas. Quando finalmente ouviu passos se aproximando, seu coração acelerou tanto que ela teve que se apoiar na parede. Augusto apareceu no topo da escadaria curvada, descendo lentamente. Usava roupas casuais, jeans e uma camisa cinza, mas seus olhos estavam diferentes. Havia uma dureza neles que ela não havia visto desde o primeiro dia em que se conheceram. O que você quer, Clara? A frieza em sua voz a cortou como vidro. Quero conversar. Precisamos conversar. Acho que já conversamos o suficiente. Augusto parou no último degrau, mantendo distância física entre eles. Por favor. Clara deu um passo em sua direção. 5 minutos. Augusto a estudou por um momento antes de suspirar. Biblioteca, 5 minutos. Ele a conduziu através de corredores que pareciam saídos de uma revista de decoração até uma sala forrada de livros do chão ao teto. Era o único cômodo da casa que tinha algum calor humano, com poltronas de couro gastas e uma mesa de carvalho coberta de papéis. Gabriel estuda aqui, Augusto disse, notando o olhar dela. É o lugar favorito dele na casa. Clara sentiu lágrimas picar em seus olhos ao imaginar seu filho, um garoto que ela não conhecia, sentado naquelas poltronas, fazendo lição de casa, talvez sonhando com uma mãe que nunca conheceu. Augusto, Ela começou, mas ele a interrompeu. Gabriel volta amanhã. Sua voz estava controlada, profissional. Ele ainda não sabe sobre você, sobre a situação. Como vai contar a ele? Não sei. Augusto passou a mão pelos cabelos e pela primeira vez desde que chegara, Clara viu uma rachadura em sua armadura. Como você explica para um garoto de 15 anos que a mãe que ele pensou ter abandonado ele está de volta e grávida de outro filho? A pergunta cortou fundo. Eu estava pensando... Não. Augusto se virou para ela, seus olhos escuros brilhando com uma intensidade que a fez recuar. Você teve 15 anos para pensar, Clara. 15 anos enquanto eu acordava de madrugada com ele gritando por uma mãe que não conhecia. 15 anos enquanto eu tentava explicar por que algumas pessoas simplesmente vão embora. Cada palavra era uma punhalada. Clara se agarrou no encosto de uma poltrona para se manter de pé. Eu era uma criança, Augusto. Eu não tinha escolha. Sempre temos escolha, ele retrucou. Você escolheu não procurar por ele quando se tornou adulta. Escolheu fingir que ele não existia. Eu tinha medo. Clara explodiu, as palavras saindo como um grito desesperado. Medo de que ele me odiasse, medo de que eu destruísse a vida que vocês construíram juntos, medo de não ser boa o suficiente para ser a mãe que ele merecia. E agora? Augusto deu um passo em sua direção, sua voz perigosamente baixa. Agora você acha que é boa o suficiente? Clara o encarou, sentindo todas as defesas que havia construído ao longo dos anos desmoronarem. Não sei, mas sei que preciso tentar. Preciso que ele saiba que não o abandonei por não amá-lo. Palavras, Clara, são apenas palavras. Augusto virou-se de costas para ela, olhando pela janela que dava vista para o jardim meticulosamente aparado. Gabriel precisa de mais do que palavras. Então me diga o que ele precisa. Clara se aproximou dele, sua voz quebrada pela dor. Me diga como posso consertar isso. Augusto permaneceu em silêncio por longos momentos.
Quando finalmente falou, sua voz estava mais baixa, quase vulnerável. Ele precisa saber que é amado, que sempre foi amado. Augusto tocou o vidro da janela. Ele precisa entender que não foi culpa dele você ter ido embora. Nunca foi culpa dele, Clara sussurrou. Nunca. Então prove. Augusto se virou para encará-la novamente. Mas, Clara, se você entrar na vida dele agora, não pode mais sair. Não pode decidir daqui a alguns meses que é difícil demais, que não era o que esperava. Eu não vou embora, Clara disse com firmeza. Nunca mais. Já, como posso confiar nisso? A pergunta saiu como um lamento. Como posso confiar em você depois de tudo? Era a primeira vez que Augusto mostrava vulnerabilidade desde a revelação. Clara viu nele não apenas o pai protetor, mas o homem que havia se apaixonado e se sentido traído. Porque me ama, ela disse suavemente, e porque, no fundo, você sabe que não menti sobre isso ser um segredo para mim também. Augusto fechou os olhos, como se as palavras dela fossem dolorosas. Amor não é suficiente, Clara. Então o que é? Tempo, confiança, prova de que você não vai desaparecer na primeira dificuldade. Clara deu mais um passo em sua direção. E nós? O que acontece conosco enquanto eu provo que posso ser confiável? Nós... Augusto abriu os olhos e Clara viu toda a dor que ele estava tentando esconder. Não sei se ainda existe um nós. As palavras a atingiram como um soco no estômago. Augusto, você mentiu para mim, Clara. Por omissão, mas mentiu. Eu não sabia. Mas quando soube, não me contou imediatamente. Ele apontou. Ficou dias sabendo que Gabriel era seu filho e não disse nada. Clara não podia negar. Ele estava certo. Eu estava com medo. De quê? De perder você. A confissão saiu como um sussurro. De perder a única coisa boa que já aconteceu na minha vida. Augusto a estudou por longos segundos. E mesmo assim, você arriscou nos perder mentindo. Eu sei que errei. Clara sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto. Sei que deveria ter contado na hora, mas eu me apaixonei por você, Augusto, e a ideia de perder isso, de perder nós, me apavorou. Se você realmente me amasse, Augusto disse lentamente, teria confiado em mim com a verdade. A acusação cortou mais fundo que qualquer outra coisa. Clara se dobrou sobre si mesma, soluçando. Você está certo. Está completamente certo. Eles ficaram em silêncio por minutos que pareceram horas. Finalmente, Augusto suspirou profundamente. Gabriel chega amanhã às 3 da tarde. Ele disse, sua voz cansada. Se você realmente quer conhecê-lo, esteja aqui às 4. Clara ergueu o rosto molhado de lágrimas. E depois? Depois de eu conhecê-lo? Depois vemos se você realmente está preparada para ser a mãe que ele merece. Augusto caminhou em direção à porta. E se eu consigo perdoar você por todos os anos que ele perdeu por não saber que era amado desde o primeiro dia? Quando ele parou na porta, Clara chamou seu nome. Augusto! Ele se virou ligeiramente, sem encará-la completamente. Eu não precisava de um herdeiro. Ela disse, repetindo as palavras que ele havia falado sobre ela semanas antes. Eu precisava de você. E do Gabriel. Eu só não sabia. Augusto permaneceu imóvel por um momento antes de sair, deixando Clara sozinha na biblioteca, onde seu filho estudava, cercada pelos fantasmas de 15 anos de amor perdido e pela esperança frágil de que talvez, apenas talvez, não fosse tarde demais para reconstruir uma família que o destino havia separado. Ela tocou o ventre, onde uma nova vida crescia, e sussurrou uma promessa. Amanhã, pequeno, você vai conhecer seu irmão mais velho. E talvez possamos começar a consertar tudo que foi quebrado. Clara chegou à mansão de Augusto 15 minutos antes do horário combinado. Suas mãos tremiam tanto que teve dificuldade para tocar a campainha.
Havia passado a noite inteira acordada, ensaiando o que diria para Gabriel, tentando encontrar palavras que pudessem explicar 15 anos de ausência sem soar como desculpas vazias. Usava um vestido simples verde claro, a cor favorita que ela se lembrava vagamente de quando era criança. No bolso, carregava uma foto pequena e amarelada. A única que tinha dele como bebê, tirada secretamente no hospital antes que o levassem embora. Era tudo o que restara de uma maternidade roubada pelo tempo e pelas circunstâncias. Augusto a recebeu na porta, mas seu cumprimento foi formal, distante. Os olhos dele estavam vermelhos, como se também tivesse passado a noite em claro. Usava uma camisa azul escura, que ela sabia que era sua favorita. Mas hoje parecia apenas outra armadura contra a vulnerabilidade. Ele está no jardim, Augusto disse sem preâmbulos. Contei parte da história, que você é sua mãe biológica e que quer conhecê-lo. Clara sentiu o coração acelerar. Como ele reagiu? Com raiva, confusão. Depois, Augusto hesitou. Depois perguntou se você é bonita. A pergunta tão tipicamente adolescente arrancou um sorriso trêmulo de Clara. E o que você disse? Que ele teria que julgar por si mesmo. Augusto a conduziu através da casa. Clara, antes de conhecê-lo, Gabriel é um bom garoto, inteligente, sensível demais para o próprio bem. Mas ele construiu muralhas. Não espere que seja fácil. Eles pararam diante das portas de vidro que davam para o jardim. Clara podia ver uma figura jovem sentada em um banco de pedra, de costas para a casa. Mesmo de longe reconheceu a postura. Os ombros ligeiramente curvados, que eram exatamente como os seus, quando estava nervosa. Vai ficar? Ela perguntou para Augusto. Por enquanto, caso ele precise de mim. Augusto abriu a porta. Gabriel, ela chegou. O garoto se virou lentamente e Clara sentiu o mundo parar. Era como olhar através do tempo para uma versão masculina de si mesma. Os mesmos olhos castanhos, grandes, a mesma linha delicada do queixo, os mesmos cabelos castanhos que insistiam em cair sobre a testa. Mas havia algo nos olhos dele que partiu seu coração. Uma dureza prematura, uma desconfiança que nenhuma criança deveria carregar. Oi, Gabriel disse simplesmente, ficando de pé, mas mantendo distância. Oi, Clara respondeu, sua voz saindo como um sussurro. Você cresceu tanto. Você esperava que eu ainda fosse um bebê? A pergunta veio carregada de sarcasmo defensivo. Clara engoliu a resposta que subiu à garganta, que em seus sonhos ele sempre era ainda aquele bebezinho que ela segurou por poucas horas. Não, só... É difícil acreditar que você está aqui, que você é real. Gabriel franziu a testa. Por que não seria real? Porque durante todos esses anos eu não sabia se você estava bem, se era feliz, se... Clara parou, percebendo que estava falando demais. Posso sentar? Gabriel deu de ombros, o que Clara interpretou como permissão. Sentou-se na outra extremidade do banco, mantendo uma distância respeitosa. O Augusto disse que você não sabia que ele me adotou. Gabriel disse, sua voz cuidadosamente neutra. É verdade. Eu não sabia. Clara se virou para olhá-lo de perfil. Se soubesse... O quê? Teria vindo me buscar? Gabriel finalmente a encarou, e Clara viu anos de mágoa acumulada em seus olhos jovens. Ou teria sumido ainda mais longe? A pergunta cortou fundo, porque carregava uma verdade que Clara não queria admitir. Eu... não sei. Provavelmente teria ficado com medo. Pelo menos você é honesta. Gabriel voltou a olhar para as flores do jardim. A maioria dos adultos mentiria. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Clara podia sentir Augusto observando da varanda, pronto para intervir se necessário. Mas havia algo na postura de Gabriel que lhe dizia que ele precisava conduzir essa conversa no próprio ritmo. Por que você me deu para adoção? Gabriel perguntou finalmente.
Clara respirou fundo. Era a pergunta que mais temia, mas que sabia que ele merecia uma resposta honesta. Porque eu tinha 16 anos e estava sozinha. Porque meus pais disseram que seria melhor para você ter uma família que pudesse dar tudo o que você merecia. E você acreditou neles? Eu era uma criança assustada que queria o melhor para você. Clara se virou completamente para encará-lo. Mas isso não significa que não doeu. Não significa que não pensei em você todos os dias desde então. Gabriel a estudou com olhos que pareciam mais velhos do que seus 15 anos. Se pensava em mim todos os dias, porque nunca me procurou. Clara sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Porque tinha medo de que você me odiasse. Medo de destruir a vida que você tinha construído. E depois de tanto tempo, pareceu tarde demais. Nunca é tarde demais. Gabriel disse suavemente, e pela primeira vez Clara viu uma rachadura em sua armadura. Pelo menos é o que o Augusto sempre me diz. Ele é um bom pai para você? O melhor. Gabriel respondeu sem hesitação. Ele nunca mentiu para mim, mesmo quando a verdade era difícil. A implicação não passou despercebida por Clara. Gabriel, eu sei que você não tem motivos para confiar em mim. Sei que 15 anos não podem ser apagados com uma conversa, mas eu gostaria de tentar conhecer você, se você deixar. Gabriel ficou em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente falou, sua voz estava mais baixa, mais vulnerável. Eu costumava inventar histórias sobre você, sobre por que você foi embora. Que tipo de histórias? Às vezes você era uma princesa que teve que me dar para me proteger de um dragão. Às vezes era uma espiã que teve que desaparecer para salvar o mundo. Gabriel sorriu tristemente. Quando fiquei mais velho, as histórias ficaram mais realistas e mais dolorosas. Clara sentiu o coração se partir. Sinto muito, Gabriel. Sinto muito por todos os anos que você passou se perguntando. Sinto muito por ter deixado você crescer, achando que não era amado. Eu sabia que era amado, Gabriel a corrigiu. O Augusto se certificou disso, mas sempre houve um buraco, uma parte que estava faltando. E agora? Clara perguntou hesitantemente. Gabriel a olhou nos olhos pela primeira vez desde que se sentaram. Agora, eu vejo de onde vêm meus olhos. A observação simples fez Clara sorrir através das lágrimas. Seus olhos sempre foram a coisa mais bonita que já vi. O Augusto disse que você está grávida. Gabriel mudou de assunto abruptamente. Clara assentiu. De 3 meses. É meu irmão ou irmã? Irmão ou irmã? Clara confirmou. Como se sente sobre isso? Gabriel considerou a pergunta por um momento. Estranho. Bom, estranho, acho. Sempre quis ter um irmão. Mesmo que signifique dividir sua mãe? Clara perguntou suavemente. Gabriel a olhou com uma expressão que era surpreendentemente madura. Você pode ser mãe de 2 filhos, não pode? A pergunta simples carregava tanto peso. Clara assentiu, sentindo uma esperança frágil brotar em seu peito. Posso, se você me deixar tentar. Gabriel hesitou, então olhou para Augusto na varanda. Posso pensar sobre isso? Claro. Clara seguiu seu olhar. Gabriel, você ama o Augusto? Claro que amo. Ele é meu pai. Bom, porque eu também amo ele. E isso significa que talvez possamos ser uma família de verdade. Gabriel a estudou com nova curiosidade. Vocês vão se casar? A pergunta pegou Clara de surpresa. Eu não sei. Isso depende de muitas coisas. Depende de ele me perdoar por ter escondido quem eu era. Augusto disse, aproximando-se deles. Clara se virou para olhá-lo, surpresa por sua aproximação. Augusto? Gabriel? Augusto se dirigiu ao garoto. Posso falar com Clara a sós por 1 minuto? Gabriel assentiu, levantando-se. Vou buscar água para todos nós. Quando o garoto se afastou,
Augusto se sentou no banco ao lado de Clara. Por um momento eles ficaram em silêncio, observando Gabriel desaparecer na casa. Ele gosta de você, Augusto disse finalmente. Como pode saber? Porque conheço meu filho. Se não gostasse, já teria saído. Augusto se virou para olhá-la. Clara, ontem à noite, fiquei pensando em tudo que você disse. Clara sentiu o coração acelerar. E percebi que talvez eu tenha sido injusto. Você tinha 16 anos quando tomou a decisão mais difícil da sua vida. E depois teve medo. Isso não a torna uma pessoa terrível, mas me torna covarde. Nos torna humanos. Augusto corrigiu. Todos nós tomamos decisões baseadas no medo às vezes. Clara o estudou, vendo algo diferente em seus olhos. O que mudou? Gabriel. Augusto sorriu ligeiramente. Esta manhã, quando contei sobre você, sabem qual foi a primeira pergunta que ele fez? Qual? Se você ia ficar desta vez. E quando vi como ele perguntou, com esperança e medo ao mesmo tempo, percebi que ele precisa de você tanto quanto você precisa dele. Clara sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto. E você? Você precisa de mim? Augusto pegou sua mão, entrelaçando os dedos. Clara, eu passei 15 anos construindo uma vida para Gabriel e para mim. Uma vida boa, mas incompleta. E então você apareceu e, de repente, tudo fez sentido. Mesmo depois de descobrir sobre Gabriel? Especialmente depois de descobrir sobre Gabriel. Augusto levou a mão dela aos lábios, beijando delicadamente seus dedos. Porque agora entendo por que me apaixonei por você. Não foi apenas por quem você é agora. Foi porque você sempre foi a mãe do meu filho. Porque nossa família estava destinada a se encontrar. Clara soluçou, incapaz de falar. Clara! Augusto sussurrou. Sim? Case comigo. Não porque preciso de alguém para carregar meu filho, mas porque não consigo imaginar uma vida sem você e Gabriel. Porque o filho que pedi era só uma desculpa. Porque o que eu queria mesmo era você. Antes que Clara pudesse responder, Gabriel voltou carregando uma bandeja com 3 copos de água. Parou quando viu os dois abraçados, um sorriso tocando o canto de sua boca. Então, ele disse, colocando a bandeja em uma mesa próxima. Quando é o casamento? Clara riu através das lágrimas, olhando entre o homem que amava e o filho que pensara ter perdido para sempre. Acho que precisamos planejar uma cerimônia para 4 pessoas. 4? Gabriel perguntou. Clara tocou o ventre. Bem, tecnicamente são 3,5 por enquanto. Gabriel se aproximou e, pela primeira vez desde que se conheceram, abraçou Clara. Era um abraço hesitante, ainda cheio de cautela, mas real. Posso sentir o bebê chutar quando ele crescer? Claro que pode. Clara sussurrou, segurando o filho que pensara estar perdido para sempre. Você vai ser o melhor irmão mais velho do mundo. 6 meses depois, Clara caminhava pelo corredor de uma pequena igreja, carregando um buquê de rosas brancas e um ventre arredondado que abrigava uma vida que simbolizava a união de todos eles. Gabriel a conduzia pelo braço. Seu filho, que havia escolhido ser quem a entregaria para Augusto. No altar, o homem que amava a esperava com olhos brilhantes de felicidade. Quando o padre perguntou se havia algum impedimento para a união, Gabriel ergueu a mão brincalhão. Eu tenho algo a dizer. Clara e Augusto se entreolharam, divertidos com a personalidade dramática que ele havia desenvolvido nos últimos meses. Eu só queria dizer, Gabriel disse, sua voz ecoando pela igreja pequena, que demorou 15 anos, mas finalmente nossa família está completa. E quando Clara beijou Augusto como sua esposa, com Gabriel aplaudindo ao lado e o bebê chutando aprovação em seu ventre, ela soube que algumas histórias, mesmo as que começam com dor, podem ter finais que superam todos os sonhos.
O amor havia vencido os segredos, a família havia vencido o medo, e Clara finalmente aprendera que nunca é tarde demais para voltar para casa.